Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro de 2024, celebramos a memória da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus diz que todo aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, este é seu irmão, sua irmã e também sua mãe. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, fazer a vontade do Pai ou ser obediente a Deus, amados irmãos, é melhor que o sacrifício. E a submissão, fazer a vontade de Deus, vale mais do que a gordura de carneiros. Ou seja, está comparando, amados irmãos e irmãs, ao sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Porque geralmente os sacrifícios eram realizados depois de você ter pecado, ou seja, depois de você ter feito aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, para Deus é melhor a obediência do que qualquer sacrifício. E assim, amados irmãos e irmãs, a rebelião, isso tem lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22b a 23, a rebelião, ou seja, fazer o que desagrada a Deus, é tão culpável quanto a superstição. A desobediência, amados irmãos e irmãs, é como o pecado da idolatria. Vejam, aqui Jesus está comparando a idolatria, ou seja, você seguir um falso Deus, que é justamente você fazer só o que você quer e não o que Deus quer. Pois, amados irmãos e irmãs, o profeta está dizendo justamente em relação ao rei Saul, pois ele rejeitou a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não fez aquilo que Deus queria, ele fez o que ele queria. Então Deus também rejeita ele e despoja ele da realeza. Então, tira a realeza dele e entrega então ao rei Davi. Por isso, amados irmãos e irmãs, nos evangelhos Jesus nos mostra que o mais importante não é o que eu quero ou o que você quer, mas o mais importante é o que nós devemos fazer. Vejam, porque quem ama, amados irmãos, não faz o que quer. Quem ama faz o que deve ser feito. E nós também devemos aprender isso, amados irmãos. Não fazer o que queremos, mas fazer o que devemos fazer. Compreendamos, amados irmãos, o idólatra ele só faz o que quer. Mas quem ama, eu repito, faz o que é verdadeiro, faz o que é bom e faz o que é justo, ou seja, faz a vontade de Deus. Recordemos, amados irmãos e irmãs, que foi justamente o que Adão e Eva não fizeram. Eles deixaram de fazer aquilo que era a vontade de Deus para fazer o que eles queriam fazer. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente tem isso em Jesus e também em Maria, Mãe de Deus e também nossa mãe. Que eles foram fiéis a Deus em tudo, pois colocaram a vontade de Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a inteligência e com todo o seu espírito. E assim, amados irmãos e irmãs, que não sejamos idólatras, nem eu e você sejamos idólatras ou desobedientes, mas aprendamos com Maria a dizer sim à vontade de Deus. Lembra que Maria disse? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, amados irmãos e irmãs, a gente precisa querer o que Deus quer. E assim a gente vai poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. Vejam, quando eu quero perdoar, eu quero o que Deus quer. Logo,
Eu posso o que só Deus pode, que é perdoar, e eu faço o que só Deus pode fazer, que é perdoar. Então, meus irmãos, lembra o que diz o Evangelho, ó, perdoa e sereis perdoados. Então, meus irmãos, quando eu quero amar, eu tô querendo o que Deus quer. Logo, eu posso o que Deus pode e faço o que só Deus faz. Então, meus irmãos e irmãs, que sejamos instrumentos do amor, instrumento da misericórdia e que Cristo verdadeiramente seja o Rei, não só do universo todo, mas também da nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.